Inscreva-se. Clique no sino para receber notificações. Compartilhe. Dê um like. A PEC 298, se aprovada, dará poder ao Congresso para alterar pontos da Constituição Federal de 1988, pontos inclusive da Carta Magna. Olha o tamanho do golpe. Parlamentares querem Assembleia Constituinte que poderá mudar a Constituição. Se aprovada na prática, a medida concederá poderes ao Congresso a decidir alterar pontos da Constituição de 1988. Uma proposta de Assembleia Nacional Constituinte foi apresentada nesta quarta-feira, dia 14, para ser instaurada a partir de fevereiro de 2017. Trata-se da PEC 298, que já alcançou 172 assinaturas necessárias para ser analisada pelo Legislativo. Se aprovada na prática, a medida concederá poderes ao Congresso de decidir alterar pontos da Constituição Federal de 1988. Revestido de uma tentativa de unificar decisões referentes a reformas políticas e eleitoral, o projeto foi apresentado pelo deputado Rogério Rosso, do PSD, Distrito Federal, e Miro Teixeira, da Rede. Só gente boa, né? O argumento era de que a Assembleia funcionaria de forma unicameral entre Câmara e o Senado para revisar as quase 1.100 PECs que tramitam no Congresso. É importante, abre aspas, é importante a Assembleia Nacional Constituinte de poder revisional para que ter como prioridade a reforma política eleitoral, além de outros temas que não sejam cláusulas pétreas. Então preste atenção, o objetivo é mudar a cláusula pétrea da Constituição. Seguindo o modelo da Constituinte de 1988, justificou Rosso. Ainda que o texto da PEC menciona que a Assembleia deliberará preferencialmente sobre matéria atinente à reforma política eleitoral, ela não especifica tais temas como restrições dos poderes de ambas as casas legislativas. Garante apenas que as cláusulas pétreas da Constituição sejam resguardadas. Entre o texto e entre essas propostas, é claro que eles não vão falar descaradamente, né, que vão mexer na cláusula pétrea. Esse é o objetivo da PEC. São apenas 6 pontos vedados de alteração pela proposta de Assembleia Nacional Constituinte: o Estado Democrático de Direito, a separação dos poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico, a forma federativa dos estados e o direito de garantias individuais e o pluralismo político. É exatamente isso que precisa mudar e que não será mudado. A forma federativa, isso precisa ser mudado. Tudo é decidido em Brasília, né? Isso tem que acabar, essa centralização de poder, né? Dar mais autonomia aos estados. O que não será mexido na PEC, o que essa PEC não propõe mexer é justamente o que precisa ser mexido. Porque quais as garantias individuais que nós temos que são cumpridas, né? Por que não mexer na forma federativa do Estado? Nós temos hoje que Brasília comanda tudo, os estados têm poderes mínimos e estão todos submissos ao governo federal. É exatamente isso que precisa mudar. Apesar de integrar a cláusula pétrea a separação dos poderes, designado igual força independente entre executivo, legislativo e judiciário, a proposta traz contraditoriamente liberdade para que o Congresso defina e altere qualquer outra medida legislativa que é hoje assegurada. Olha o tamanho do golpe. Entendemos que somente por meio de convocação de nova Assembleia Nacional Constituinte é que podemos repensar os alicerces do nosso Estado Democrático de Direito, em especial no que concerne ao sistema político vigente. Medidas pontuais paliativas somente terão o condão de postergar a verdadeira reforma de que necessitamos para dar o corpo das mudanças que almejamos. É um dos trechos da justificativa. Veja bem, essa questão de parlamentarismo, presidencialismo, monarquia parlamentarista foi decidida em um plebiscito em 93. Por que que eles não fazem outro plebiscito agora? Porque a chance do sistema atual presidencialista ser derrubado é enorme.
Então, o que eles querem fazer? Por meio de uma PEC, convocar uma falsa constituinte e alterar essa questão. Feito isso, adeus Bolsonaro presidente 2018. É o próprio Congresso que vai eleger o ministro que governará o país. Eles podem até eleger o Bolsonaro, mas ele ficará lá como um boneco de enfeite, sem poder fazer absolutamente nada. Essa é uma das intenções de se alterar de fazer a reforma da política. O objetivo de criar um dispositivo dentre esse ato é de permitir que o Congresso tenha liberdade para alterar a Constituição ao bel prazer, como ele quiser. O que caracteriza, o que oficializa um verdadeiro golpe de Estado. Então, isso aqui é muito mais poderoso do que golpear a Lava Jato. Porque com essa mudança da Constituição aqui, eles poderão fazer isso assim, da noite para o dia, sem ninguém perceber. A última Assembleia Nacional Constituinte criada no Brasil ocorreu em 1987. Ela durou quase um ano durante o governo José Sarney e tinha como objetivo elaborar uma Constituição democrática para o país após 21 anos de regime militar. Ulisses Guimarães, do PMDB de São Paulo, era o presidente da Assembleia, que finalizou seus trabalhos em setembro de 1988, promulgando a nova Carta Magna. Para os deputados autores da proposta, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e a cassação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, seriam motivações para a entregue de novos poderes aos parlamentares sobre a legislação brasileira. Diante de tal cenário de crise da democracia, cabe ao Congresso Nacional chamar para si a responsabilidade que lhe confere a lei por maior e adotar as medidas necessárias ao restabelecimento da normalidade e da pacificação institucional pela qual anseia a sociedade, afirma outro trecho da justificativa da PEC. A única coisa que nós queremos, senhores deputados, é que os corruptos sejam investigados. E essa proposta de emenda de mudar a Constituição ao bel prazer de vocês, com certeza, ela ficará do lado de vocês. Fazendo referência às palavras proferidas pelo então presidente da República, José Sarney, quando a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, que deu origem à Constituição da República, promulgada em 5 de outubro de 1988, o que faz a autenticidade da Constituição não é a forma de convocar-se o Colégio Constituinte, é a submissão do texto fundamental à vontade e à fé dos cidadãos. Conclui o texto. Já protocoladas com assinaturas suficientes, a PEC 298 será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania antes de passar por uma comissão especial. A intenção é que a Constituinte passe a valer a partir de fevereiro do próximo ano. Quem propôs isso não entende nada do nosso sistema constitucional. É claro que entende, Essa medida ela é totalmente inconstitucional e a revisão constitucional já ocorreu na época em que houve o plebiscito relativo ao parlamentarismo. Então, como eles querem trazer de volta o parlamentarismo, só que não é o parlamentarismo verdadeiro, é um parlamentarismo à moda brasileira, aonde o presidente da República continuará sendo presidente, mas meramente uma figura ilustrativa. Porque hoje o nosso poder máximo é o presidente da República. Se eles adotarem o parlamentarismo, não será o parlamentarismo democrático, será um parlamentarismo ditatorial, aonde o Congresso escolhe o primeiro-ministro e o presidente terá uma figura meramente ilustrativa. Esse é o golpe. Com isso, com a proposta de parlamentarismo que eles querem implementar, Lula, Dilma, Marina, quem eles quiserem, o Congresso poderá eleger. E o presidente ficará, se for o Bolsonaro, ele ficará simplesmente olhando, ele não terá poder algum. Então esse é o golpe. Porque hoje eles tentam eleger Dilma Rousseff, Lula, tentarão Marina Silva,
tentarão eleger um monte de pessoas do seu grupinho, mas serão figuras meramente bonecos, né? Marionetes manipuladas por eles. Se eles implantarem a PEC, o parlamentarismo à moda brasileira, nós não teremos mais presidente para nos representar, como se isso fosse um grande avanço, porque nesses 130 anos de república nós só tivemos retrocesso. Então, Dilma Rousseff tentou implementar isso em 2013, não conseguiu. Michel Temer está começando a fazer isso de novo, de uma forma sutil, de uma forma mais inteligente, porque a diferença da esquerda extremista com a esquerda fabiana, né, o socialismo democrático, é que o socialismo democrático, o socialismo fabiano, ele faz as coisas com inteligência, de forma astuta, de forma camuflada, revestido de democracia. Já a extrema esquerda não. É declarado um golpe escancarado, assim como Dilma Rousseff tentou fazer. Então essa é a diferença. Na minha opinião, o socialismo fabiano ele é muito mais perigoso do que o socialismo, o comunismo, extremismo. Porque o extremismo, ele escancara assim na frente de todo mundo. Lembram da divulgação do caderno de teses, das intenções reais do PT? Tudo isso não foi escondido, foi apresentado assim, na frente das nossas caras. Já o socialismo fabiano, ele camufla tudo, ele rotula tudo como democrático, ele embute o golpe dentro da democracia, é um verdadeiro cavalo de Troia. Então o governo fabianista é muito mais perigoso do que um governo extremista como o PT. E Olavo de Carvalho já comentou isso, que se o PSDB ou o PMDB ou qualquer outro fabianista voltar a governar o país, eles levarão ao país a um comunismo numa velocidade tão rápida que o PT faria isso em décadas, ele em apenas questão de meses. E aí está o resultado. Vão mexer na Constituição de uma forma, entre aspas, democráticas e embutir dentro dessa reforma o que eles querem aprovar para tornar o país comunista, inclusive desmilitarizar as forças armadas, a polícia. Eles aprovarão tudo que eles precisarem para ir adiante ao passo final da implementação do comunismo no país. É um perigo. Se isso passar, fujam-se do Brasil, ou nós seremos escravos. Agora imaginem, 200 milhões de brasileiros fugir para onde? Então nós temos que lutar. Ou nós lutaremos, ou nós seremos escravos de um governo corrupto, comunista, ladrão, egocêntrico, canalha e principalmente psicopata. Vamos agir. A coisa está ficando muito feia e os militares só intervirão com o nosso aval. Nós precisamos entender que se nós não formos para as ruas pedir intervenção militar, ela não virá caída do céu, como a de 64. Hoje as coisas são diferentes. O cenário político mundial está diferente de 64. Nós precisamos entender isso. Não adianta você pedir intervenção militar aqui na rede social, no Facebook, no YouTube. Você tem que ir para as ruas. Se você não for para as ruas, não adianta o seu incontentamento, né? A sua repulsa por essa política suja e imunda. Você tem que ir para as ruas. Nós seremos comunistas. Essa PEC 298 é o maior de todos os golpes que nós iremos sofrer em todos os tempos. É um perigo isso aqui. Isso aqui é o passo final para o comunismo. Um Congresso ter o poder para mudar a Constituição a hora que ele quiser, inclusive as cláusulas pétreas, é um golpe, é um super de um golpe, é um mega golpe. Acordemos e vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus, vamos pedir a orientação de Deus e vamos agir, porque senão nós seremos
comunistas. Aqui está a PEC 298, é o golpe final, que pode acabar com as nossas liberdades, que pode acabar com a liberdade que ainda existe na internet, que pode acabar com as cláusulas pétreas cidadãs que existem em nossa Constituição, que acaba com a Lava Jato, que põe Sérgio Moro na cadeia, que tira as armas da polícia. Com isso aqui, eles farão tudo que eles quiserem da noite para o dia. Aí, se nós formos protestar, quando nós formos protestar com as leis aprovadas, nós só reverteremos isso aqui com muito derramamento de sangue. Porque eles já tirarão o exército do nosso lado, as polícias militares censurarão a internet, eles farão tudo. Eles tirarão tudo de nós que nós temos ainda para protestar. Vocês não estão entendendo a gravidade que é essa PEC 298. É muito grave isso, é muito sério. Então nós temos que protestar. E por que eles estão fazendo isso agora? Final de ano, né? Aquele sentimento festivo, depois férias, carnaval. O Brasil para agora. E é por isso que eles vão fazer isso agora, porque o Brasil vai parar. A nossa cultura de eu tô louco por um feriado, para descansar, eu quero carnaval para descansar, é justamente para isso. Enquanto o Brasil vai parar nesse fim de ano e só voltará a funcionar após o carnaval, o golpe estará dado. Essa é a armadilha. E o que esperar de um Congresso onde se escapam ali 1% de deputados? É exatamente isso. Acordem. O golpe será dado. E depois que ele for dado, só com muito derramamento de sangue, para a gente reverter a situação. É assim que vocês querem?